Bom dia, sétimo ano, iniciando as nossas aulas online do ano de 2021. Eu vou fazer a correção da nossa avaliação diagnóstica de matemática, tá bom? Alguns fizeram pelo celular no formulário e a maioria fez na sala, na escola, na sexta-feira. Então vamos lá? Correção, então. O seu Mário colocou o piso em seu salão de festa. Ele colocou também rodapé, conforme mostra a figura a seguir. Rodapé é o contorno aqui, tá bom? Considerando que na porta não vai rodapé aqui na porta, porque a porta está aberta, né? E que cada lado do quadradinho mede 1 metro, mede cada ladinho desse. É correto afirmar que a área revestida pelo piso é de 23 metros quadrados. Tá, a área é o chão, é todo o espaço que o piso ocupa. A pergunta é: e a medida do rodapé? O rodapé, então, a gente tem que contar o contorno, ó. Começa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Assinala a alternativa C. Muitos assinalaram a letra A. O perímetro é diferente da área, tá? Ó, vou marcar aqui. Perímetro é igual ao contorno, tá bom? Vamos para o número 2, então. Lucas tem 30 metros de rabiola com fita verde e 25 metros com fita vermelha. Vou marcar aqui 30 com fita verde e 25 com fita vermelha. O Lucas pretende cortar essas fitas em pedaços de mesmo comprimento, que sejam o maior possível. Maior possível. E que não haja sobras. Para isso, ele encontrou o maior divisor comum desses dois números. Então, vamos pensar assim, se eu cortasse com 10 metros, a rabiola de 30 dava para fazer 3 pedaços de 10, mas aqui não, ia sobrar. E aqui no exercício tá falando que não haja sobras, ó, que não haja sobras. Então, eu não posso cortar no tamanho de 10. Então, eu tenho que pensar em quem são os divisores desses números, ó. Nós vamos procurar os números que eu posso dividir. Então, eu posso dividir o 30 por 1, por 2, por 3, por 5, por 6... O 30 está na tabuada do 3, estaria na do 2, 2 vezes 15, do 5, do 6. Eu posso fazer o 30 dividido por 15 e eu também posso fazer o 30 dividido por ele mesmo. O 25 pode ser dividido por 1, por 5 e por 25. É um número que tem menos divisores. Agora a pergunta é: quem que é o maior desses números? Incomum, tá? Olha. Comum, maior divisor comum. Essa daqui é a maior, é a parte mais importante. Então, a gente vai ter que pensar em um número que seja comum. O 5, ó, tá vendo? Está nos dois, ó, o 6 é maior, mas não tem 6 aqui. O 25 é maior, mas não tem 25 aqui. Então, o comum para os dois seria o 5. Então, a gente, letra B. Vamos para o número 3, então. Deixa eu subir um pouquinho aqui a folha. Em uma viagem de carro de uma cidade A para uma cidade D, então eu vou imaginar esse percurso. Vamos imaginar de uma cidade A para uma cidade D, passando pela cidade B e C. O percurso total é de 240, até chegar no fim, ó, dá 240. O Vitor já passou pela cidade A e B, e verificou que a distância entre as cidades é de 34,5 quilômetros. Depois, ao percorrer da cidade B até a cidade C, foram mais 22,8 quilômetros. Qual a distância que irá percorrer da cidade C até a D? Bom, muito fácil esse exercício, muitos erraram. Eu vou somar o que eu já percorri, eu vou somar esses dois aqui que eu já percorri, ó. Somando aqui, ó, abaixa a vírgula, deu 57,3. O que falta para o 240? Aí eu tenho que subtrair. Como eu não tenho vírgula no 240, eu coloco vírgula zero.
igualo as casas. Fazendo a subtração, vai sobrar 180, vai faltar 182,7, que vai ser a alternativa C. Muitos de vocês assinalaram a letra B, então erraram. 4. Considerando os números 4 e 8, é correto afirmar que o 52 é divisor desses números? Eu posso pegar o 4 e dividir por 52? Não. Como que eu vou pegar o número 4, ó, e dividir por 52? Não dá. B, o 56 é múltiplo desses dois números? Ah, pode ser. Como que eu sei? Eu vou ficar pensando assim, bom, o 56 está na tabuada do 8, ó. 8 vezes 7 é 56. Então, sim, o 56 é múltiplo do 8. Será que o 56 é múltiplo do 4? É só eu fazer a divisão. Se eu pegar o 56 e conseguir dividir pelo 4 e der certo, é porque ele é. Então, eu vou fazer assim, ó. 1 vezes 4, 4, sobra 1, abaixo 6. 4 vezes 4, 16. 14. Quer dizer que se eu fizesse 14 vezes 4, ó, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 1, 4, mais 1. Quer dizer que como a tabuada do 4 para 4 vezes 10, 40, se eu continuasse, eu ia ter o 56. Então, sim, ó, ele é múltiplo dos dois. Então, vocês deveriam ter assinalado a letra B. Não precisava nem ler as outras opções. Vamos para o 5, então. O gráfico apresenta a temperatura de uma pessoa com suspeita de dengue. Para não demorar muito, eu já vou virar. Então, nesse quadro, foi feita a medição da temperatura na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta vez. Aí tá falando aqui da dengue, eu não vou ler para não perder muito tempo. Sabendo que a temperatura normal de uma pessoa é 37 graus, quantos graus acima da temperatura normal a pessoa estava na quinta medição? Lá na quinta medição, a pessoa estava com 39,1, ó, com febre alta. Só que o normal é 37. Então, quantos graus acima ele estava? Se eu subtrair, 1 tira 0 dá 1, 9 tira 7 dá 2, 2,1. Quase todo mundo acertou essa. Parabéns! A 6, pessoal, tava com uma informação errada. Desculpa, eu não vi na hora de digitar, eu devo ter me enganado. Mas eu vou comentar, ó. O pomar, com apenas 8 laranjeiras. Ah, então eu tinha 8 lá. Ah, eu tenho que escrever de caneta, senão não aparece. Laranjeiras. Formarei o meu pomar, são grandes e formosas, bonitas de se olhar. Cada uma com 8 galhos. Cada galho com 8 ramos. E cada ramo com 8 frutas. Contando com paciência, um número de frutas encontrarei. E na forma de potência eu escreverei. Então, eu poderia escrever 8 elevado à quarta potência, porque a potência é quantas vezes eu estou repetindo, ó, 1, 2, 3, 4, então eu posso escrever na forma de potência 8 elevado à quarta. Seria essa opção aqui, ó, mas eu tinha que ter colocado 8 aqui, elevado à quarta, e eu errei, então nenhuma das opções estava correta, estava errada. Foi um erro meu, então aqui ficou anulada, tá bom? Teve... aluno que me perguntou depois e eu falei que realmente eu tinha feito errado. Eu digitei aqui errado, então elimina essa. A última, mais importante de todas, que a gente vai começar estudando esse assunto aqui, porcentagem, tá? Então vamos lá? Todo mundo tem que saber porcentagem para viver no mundo atual, né? A porcentagem faz parte do nosso dia a dia. Uma loja de games dá desconto de 20% sobre o preço da tabela de todos os jogos que vende. Então, eu tenho aqui R$210 é o jogo. Vamos ver o que ele está perguntando. Quanto que o Lucas pagou pelo jogo? Bom, se ele ganhou 20% de desconto, eu posso fazer de várias formas. Os 210 é o 100%. Se você dividisse esse número por 10, você ia achar o 10%. Então, se a gente fizesse uma divisão aqui por 10, 100 dividido por 10 dá 100. Eu ia achar 100 dividido por 10 dá 10. Eu ia achar o 10%. Aí, se eu dividisse aqui também por 10, eu ia ter
R$ 21. Quer dizer que R$ 21 é 10%. Mas eu quero saber quanto que é 20. Ah, é 2 vezes, né? Vezes 2 aqui, ó, eu ia ter o 20%. Então, se eu fizesse vezes 2 aqui, 42. R$ 42 foi o desconto. Então, o que eu tinha que fazer? 210 tira R$ 42, que ia dar 168. A alternativa C. Muitos erraram, hein? Vamos trabalhar bastante. Uma outra maneira de fazer para encerrar o vídeo, que eu vou ensinar vocês, que também é super facinho. Vamos pensar, 20% eu posso transformar em uma fração sobre 100, ó. É 20 sobre 100, porque porcentagem quer dizer que são 20 partes de 100. Se eu cortar um zero de cada, fica 2 dividido por 10, que dá 0,2. Aí, para quem não sabe fazer conta daquele outro jeito que eu fiz, a gente pode fazer o quê, então? O 210 vezes 0,2. Eu já vou descobrir quanto que é, ó. Quer ver? 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2, 4, uma casa após a vírgula. Aí, ó, tá vendo? Já descobri 42, eu encontro a resposta logo de cara. Eu gosto muito de fazer assim também, né? Porque a gente usa o raciocínio lógico. Eu acho 10%, eu consigo achar 20, 30, 35, 36. Dá para fazer todos dessa forma, mas assim também dá. Então, são duas maneiras de fazer. Bom, beijos. Para não deixar muito longo o vídeo, eu vou gravar outro vídeo com a explicação da atividade, tá bom? Beijo para vocês.